Bem, pessoal, vamos continuar o nosso estudo de equações polinomiais do segundo grau. Agora vamos considerar a parte 2. Como resolver uma equação polinomial de segundo grau. Inicialmente, nós vamos considerar as equações do tipo ax ao quadrado igual a zero. Veja esse exemplo. 3x ao quadrado igual a zero. Aqui o valor de a é igual a 3. Nós resolvemos essa equação isolando x ao quadrado. O 3 está multiplicando, então ele vai passar para o segundo membro dividindo. Ficaria então assim, x ao quadrado é igual a 0 dividido por 3. Ou seja, x ao quadrado é igual a 0. Podemos escrever x ao quadrado assim, x vezes x igual a 0. Quando nós temos um produto que dá igual a zero, então um dos fatores tem que ser zero. Mas como os fatores são iguais, então significa que x é igual a zero. Nós notamos então que esse tipo de equação teve duas raízes reais iguais a zero. Ele tem duas raízes reais iguais a zero. Veja agora mais um exemplo. Menos 1/4 de x ao quadrado é igual a zero. Então, isolando x ao quadrado, fica assim, x ao quadrado é igual a zero e o menos 1/4 que está multiplicando passa para o segundo membro dividindo. Então, ficaria x ao quadrado também igual a zero, daí x vezes x é zero, e as raízes dessa equação serão duas raízes reais iguais a zero. Então, nós podemos concluir que toda a equação polinomial do segundo grau incompleta da forma ax ao quadrado igual a zero, com b igual a zero e c igual a zero, ela tem duas raízes reais iguais a zero. Agora, vamos considerar equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Temos então aqui essa equação, x ao quadrado é igual a 3x. Note que essa equação aqui não está na forma reduzida. Então, inicialmente, nós a colocamos na forma reduzida, fazendo o quê? Pegamos 3x, que está no segundo membro, e passamos para o primeiro. Fica assim, x ao quadrado menos 3x igual a zero. Aqui já é a forma reduzida. Notamos aqui que no primeiro membro, tanto no primeiro termo como no segundo, em x ao quadrado e em 3x, nós temos aqui algo comum, o x. Então colocamos o x em evidência, abrimos parênteses e fazemos x ao quadrado dividido por x é igual a x. E menos 3x dividido por x dá menos 3. Daí, ficamos com x vezes o parêntese, x menos 3 igual a zero. Temos um produto que está dando zero. Então, pela propriedade dos números reais, se um produto dá igual a zero, um dos fatores é zero. Então, ou x é igual a zero, ou x menos 3, que está dentro do parêntese, é igual a zero. Se x é igual a zero, elementar, já temos uma das raízes. Se x menos 3 é igual a zero, então isso significa que x é igual a 3. Temos então aqui outra raiz. Daí, o número procurado, a solução dessa equação do polinomial do segundo grau é x igual a zero ou x igual a 3. Esse exemplo você pode encontrar no livro do nono ano, A Conquista da Matemática, na página 92. Considere agora outro exemplo, ainda do tipo de equações ax ao quadrado mais bx igual a zero. Esse exemplo aqui, 3x ao quadrado menos 6x igual a zero. Nós percebemos aqui um fator comum, o x, em dois termos do primeiro membro. Então, nós podemos usar a fatoração. Podemos então colocar o x em evidência e fazemos 3x ao quadrado
dividido por x dá igual a 3x. E menos 6x dividido por x, menos 6. Então, ficamos então com o produto x vezes, abre parêntese, 3x menos 6, igual a 0. Se eu tenho um produto que dá 0, significa que um dos fatores necessariamente tem que ser 0. Então, ou x é igual a 0, ou o que está dentro do parêntese, 3x menos 6, é igual a 0. Se 3x menos 6 é igual a 0, então 3x é igual a 6. E, consequentemente, x é igual a 2. Portanto, as raízes da equação são x igual a 0 ou x igual a 2. Nós fatoramos aqui colocando o x em evidência. Mas nós poderíamos fazer a fatoração de outra forma. Poderíamos colocar em evidência 3x, porque 3x é um fator tanto de 3x ao quadrado como também de 6x. Ele pode ser dividido, ele é um divisor tanto de 3x ao quadrado como de 6x. Então eu posso colocar, ao invés de colocar apenas o x, eu posso colocar 3x em evidência. E divido 3x ao quadrado dividido por 3x é igual a x. Menos 6x dividido por 3x dá menos 2. Então eu fico com esse produto. 3x vezes, abre parêntese, x menos 2 igual a 0. Então, ou 3x é igual a 0, ou x menos 2 é igual a 0, já que o produto está dando 0. Se 3x for igual a 0, eu tenho aqui outro produto que dá 0. Como 3 é diferente de 0, o x tem que ser necessariamente o 0. E se x menos 2 é igual a 0, então isso significa dizer que x é igual a 2. Portanto, as raízes dessa equação são 0 e 2. Nós podemos notar nesses dois exemplos de equações do tipo ax ao quadrado mais bx igual a 0, que sempre uma das raízes foi igual a 0. Considere ainda, depois de resolvermos essa equação, nós podemos fazer uma verificação. Nós achamos como solução dessa equação as raízes x igual a 0 e x igual a 2. Então, nós podemos fazer uma verificação substituindo no lugar de x o valor que encontramos. Por exemplo, para x igual a 0, 3x ao quadrado vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado. Menos 6x vai ficar menos 6 vezes 0. Quando fazemos a multiplicação aqui, verificamos que o primeiro membro é igual ao segundo membro. Isso significa que realmente o 0 é uma das raízes dessa equação. E se usarmos x igual a 2? Fica assim, 3 vezes 2 ao quadrado, colocando 2 no lugar de x, menos 6 vezes 2. Então, 3 vezes 4 dá 12, e 6 vezes 2 dá 12. Então, 12 menos 12 igual a 0. Também verifica-se verdadeira igualdade quando colocamos x igual a 2. Assim, quando substituímos no lugar da incógnita x o valor das raízes, verifica-se a igualdade. Isso significa que as raízes encontradas, 0 e 2, são de fato as raízes dessa equação. Veja ainda um outro exemplo. X ao quadrado menos 9x é igual a 0. Novamente nós podemos usar a fatoração. Colocando x em evidência, ficaria assim. X vezes x menos 9 igual a 0. Como eu tenho um produto dando 0, ou x é 0, ou x menos 9 é igual a 0. Se x é 0, já temos então uma das raízes. Se x menos 9 é igual a 0, então implica dizer que x é igual a 9. Temos aqui a outra raiz. Observe que essas equações do tipo
ax² mais bx igual a zero, com c igual a zero, tem duas raízes reais. Uma delas sempre é o zero. Sempre tem duas raízes reais e uma delas sempre é o zero. Considere agora um problema envolvendo esse tipo de equações. As áreas do quadrado e do retângulo abaixo são iguais. Assim, qual o perímetro de cada figura? Então, se as áreas são iguais, nós podemos igualar a área do quadrado à área do retângulo. Fazendo assim, qual é a área do quadrado? Em um quadrado, nós obtemos a sua área multiplicando um lado vezes o outro. Então, 2x vezes 2x dá 2x elevado a 2. Esse termo 2x dentro de parênteses elevado a 2. E qual a área de um retângulo? Obtemos a área de um retângulo multiplicando dois lados adjacentes. Então, 16 vezes x, nesse caso 16x. Resolvendo aqui 2x², ficaria 4x². E deixando essa equação na forma reduzida, já passando 16x para o primeiro membro, ficaria assim: 4x² menos 16x é igual a zero. Aqui nós podemos usar a fatoração, podemos colocar 4x em evidência. Então, 4x² dividido por 4x dá x. E menos 16x dividido por 4x dá menos 4. Daí nós temos esse produto, 4x vezes o parêntese, x menos 4, é igual a zero. Isso então implica dizer que um desses fatores é igual a zero, ou 4x é igual a zero, daí x seria zero, ou então x menos 4 é igual a zero, o que implica dizer que x é igual a 4. Quando nós achamos x aqui igual a zero, ou x igual a 4, nós achamos uma das raízes, ou a solução da equação. Mas nós não resolvemos ainda o problema. 4 é a solução da equação, mas não do problema. Mas nós podemos usar o 4 como solução da equação para resolver o problema. O que é que o problema pede? O perímetro do quadrado e do retângulo. Então usamos o 4, já que não podemos usar o zero, porque isso implicaria dizer que esse quadrado não existiria, teria largura e comprimento, ou seja, o lado dele seria zero. Então só podemos usar aqui o 4. 2 vezes 4, 8. Cada lado mede 8. 4 lados, então nós temos o perímetro do quadrado igual a 32 centímetros. E o retângulo, podemos usar também o 4. X igual a 4 aqui, no lado oposto 4 dá 8. 16 mais 16, 32. Mais 8, 40. Assim, o perímetro do retângulo é 40. Observe que x igual a 4 é a solução da equação. E nós usamos isso como uma ferramenta para resolver o problema, que pede o perímetro. Usando o 4, nós achamos o perímetro do quadrado, que é 32, e o perímetro do retângulo, que é 40 centímetros. Veja agora alguns exemplos de equações do tipo ax² mais c igual a zero. Temos aqui 2x² menos 18 igual a zero. Nós vamos isolar o x². Inicialmente passamos o menos 18 para o segundo membro, que dá 18. Ficaria assim 2x² igual a 18. Prosseguindo, o 2 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Então fica x² igual a 9. Então há dois números que elevados ao quadrado que dá 9. Para isso nós usamos a operação inversa da potência.
a potência 2, que é a raiz quadrada. Então x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, x é igual a mais ou menos 3. Se observe que esse tipo de equação apresentou duas raízes reais, diferentes, distintas e opostas. X igual a menos 3 ou x igual a 3. Considere esse outro exemplo. 5x ao quadrado mais 20 é igual a 10x ao quadrado mais 6. Passando o 10x ao quadrado para o primeiro membro e o 20 para o segundo membro, ficaria assim. 5x ao quadrado menos 10x ao quadrado é igual a 6 menos 20. Fazendo aqui as contas, fica com menos 5x ao quadrado igual a menos 14. Como temos aqui um número negativo, então multiplicamos por menos 1, tornando o termo que acompanha o x ao quadrado positivo. Isso vai ajudar na nossa resolução. Então, ficaria assim, 5x ao quadrado igual a 14. Daí nós podemos isolar o x ao quadrado. X ao quadrado é igual a 14 quintos. A operação inversa da potência de 2 é a raiz quadrada. Então ficaria assim, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 14 quintos. Portanto, x é igual a menos a raiz quadrada de 14 quintos, ou x é igual a raiz quadrada de 14 quintos. Observe novamente que essa equação apresentou duas raízes reais, distintas e opostas. Ainda considerando esse tipo de equação, considere mais esse exemplo. X ao quadrado mais 25 é igual a zero. Isolando aqui o termo x ao quadrado, o mais 25 passa para o segundo membro, menos 25. Então, prosseguindo a resolução, ficaria assim. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 25. Só que a raiz quadrada de números negativos não pertence ao conjunto dos números reais. Então, não há solução para essa equação, pois ela não tem raiz real. Daí, nós podemos concluir o seguinte, que toda equação polinomial do segundo grau incompleta, do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero, com b igual a zero e c diferente de zero, tem duas raízes reais distintas e opostas. Ou então, elas não têm raízes reais. Considere um problema envolvendo esse tipo de equação. O painel abaixo tem 3.200 centímetros quadrados de área. Sabendo que cada azulejo é um quadrado, quanto mede o lado de cada azulejo? Então nós podemos fazer assim. Como temos 8 azulejos, nós podemos dizer que 8, e cada azulejo é um quadrado, 8x ao quadrado é igual a 3.200. E podemos deixá-la na forma reduzida. 8x ao quadrado menos 3.200 é igual a zero. Seria essa escrita na forma reduzida, mas nesse caso, para a resolução, não é necessário deixá-la na forma reduzida. Resolvendo a partir daqui, nós temos 8x ao quadrado é igual a 3.200. Isolando o x ao quadrado, o 8 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 3.200 dividido por 8 dá 400. X ao quadrado é igual a 400. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 400. Ou seja, x é igual a menos 20 ou x é igual a 20. Mas observe que como nós estamos trabalhando com área, não tem sentido usar um número negativo para o lado de um quadrado, de um azulejo. Então esse número menos 20, embora seja uma das soluções da equação, uma das raízes da equação, mas ela não é uma das soluções do problema. Ela não serve como resposta do problema,
não serve como lado de um quadrado. A única resposta que é aceitável é x igual a 20. E que dizer daquela questão do Enem que foi colocada na primeira parte da introdução sobre equações? Vamos então analisar esse problema. A temperatura T. Observe que o T aqui, para representar a temperatura, é um T maiúsculo. A temperatura T de um forno, em graus centígrados, é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T minúsculo igual a zero. Nesse caso, esse T minúsculo representa a temperatura em minutos. Melhor dizendo, o tempo em minutos. O T grande é a temperatura, o T pequeno, o tempo. E o T grande depende do tempo, a temperatura vai variar de acordo com o tempo, por essa expressão. Menos T ao quadrado dividido por 4, mais 400. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus centígrados. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Observe que esse 39 aqui é graus, é temperatura, então nós podemos colocá-la aqui no lugar do T grande, fazendo assim. 39 é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. Se passarmos o menos T ao quadrado para o primeiro membro e o 39 para o segundo membro, ficaria assim. T ao quadrado sobre 4 é igual a 400 menos 39, ou seja, T ao quadrado, pegando o 4 que está multiplicando, que está dividindo, passando para o outro lado multiplicando, vai ficar 4 vezes 361. Então, T ao quadrado vai ser igual a raiz, mais ou menos a raiz quadrada de 4 vezes 361, que dá 1444. Portanto, T vai ser igual a mais ou menos 38. Como o menos 38 não serve, então T vai ser igual a 38. E daí a solução dessa equação será a letra D. Desse problema será a letra D, 38. Temos algumas atividades relacionadas. Podemos achar algumas atividades envolvendo a resolução de equações incompletas no livro A Conquista da Matemática, nono ano, página 93.